Olá, como vai? Nos últimos 4 anos, a sigla RRF ocupou grande parte dos debates sobre as finanças de Minas Gerais. Em particular, foi e ainda é uma queda de braço entre o Executivo e o Legislativo, e agora está na Justiça. O atual governo conseguiu a autorização para aderir ao regime de recuperação fiscal por uma decisão do ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal. O assunto ainda vai para análise dos outros ministros, mas o Executivo já entrou com o pedido de adesão ao programa do governo federal para sanar os problemas financeiros dos estados superendividados. Essa busca pelo equilíbrio fiscal, que não se resume apenas a essa medida, é o tema da nossa conversa de hoje. Eu sou Joanita Gontijo e esse é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos discutidos no Parlamento Mineiro. O último levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostra que, em julho, mais de 78% dos lares brasileiros estão endividados. 29% têm contas atrasadas e 22% estão com mais da metade da renda comprometida. Quem está nessa situação sabe como é difícil equilibrar o orçamento doméstico quando as despesas são maiores que a renda. Nas contas públicas, a situação é ainda pior. As contas são interligadas e cheias de variáveis. Vou dar um exemplo. A inflação provoca a alta dos preços. Produto mais caro é sinônimo de mais imposto, o que quer dizer aumento de arrecadação para o Estado. Na hora de colocar no papel, a receita do governo cresceu e isso é bom. Mas ao olhar no campo de despesas, vem o baque. Elas também cresceram. A conta continua não fechando. O governo, então, tem várias maneiras de conter a inflação. Aumentar os juros básicos é um deles. Só que esse remédio tem um efeito colateral, o aumento da dívida pública. Vamos dar o exemplo do Brasil. O Banco Central começou a aumentar a taxa Selic no ano passado. Os dados do governo apontam que entre fevereiro de 2021 e fevereiro deste ano, a dívida brasileira cresceu 300 bilhões de reais, porque a Selic é indexador da maior parte da dívida brasileira. A alta do dólar e a emissão de títulos do governo para pagar o que deve também contribuem para o aumento da dívida. Hoje, o governo federal gasta para pagar juros e amortização 10 vezes mais do que investe em serviços públicos fundamentais e dos direitos sociais. Aqui em Minas Gerais, o último boletim divulgado pelo Tesouro Estadual mostra que a dívida do governo é de 160 bilhões de reais. Segundo o Tesouro Nacional, Minas ocupa, ao lado do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, a pior colocação na escala que mede a capacidade de pagamento da dívida. Esse indicador leva em conta o endividamento, a poupança corrente e a liquidez. Ano após ano, o orçamento de Minas tem déficit, ou seja, a previsão de dinheiro que vai entrar é menor do que é preciso para pagar as obrigações. Não precisa de muita conta para a gente entender que o equilíbrio financeiro do Estado é o grande desafio para o próximo governo. Quando a gente gasta mais do que ganha, uma solução é ganhar mais. Atrair investimentos, indústrias, é um caminho para aumentar a arrecadação de impostos. Mas a Lei Complementar 160 de 2017 atrapalha um pouco esse caminho, provocando a chamada guerra fiscal. Os estados competem entre si, ofertando benefícios fiscais para empresas. Só que essa renúncia fiscal pode não se reverter em receita para os entes federativos. Eu conversei com o advogado Flávio Bernardes, doutor em Direito Tributário e professor da PUC Minas e da UFMG, para explicar as consequências das desonerações para as contas públicas. A ideia de melhorar o quadro de desonerações precisa ser um movimento em bloco dos entes, dos estados federativos, porque não adianta só o estado de Minas, não, eu vou começar a cortar e as empresas saem todas daqui. Então, eu preciso de uma ideia de um federalismo cooperativo que esse movimento se dê por um conjunto de estados. E qualquer um que tenha, eventualmente, um impacto em que haja um acordo federativo para suprir esse equilíbrio, né? E
E esse é um assunto grave que precisa ser discutido, não só a questão da eficiência das exonerações tributárias, mas, sobretudo, o seu quantitativo, o seu montante dentro do que o Estado está abrindo mão, porque a carga tributária chega para o contribuinte. O Estado abriu mão do ICMS, mas a União está só incrementando a tributação do PIS e da COFINS, que é um ICMS com outra nomenclatura e detalhes, pequenos detalhes jurídicos. Então, para o consumidor, isso não tem impacto. Então, quem perde mesmo são os estados. Em termos de arrecadação, o governo de Minas está se recuperando lentamente. O estado viveu no ano passado um breve momento de euforia, segundo especialistas, com um aumento em 24% na arrecadação com tributos. Lembra que falei sobre a inflação no início do programa? Esse crescimento no ano passado pode ter sido provocado por ela. Vamos ver os números. Em 2019, foram cerca de 100 bilhões. No ano seguinte, 104 bilhões. Já em 2021, 129 bilhões. Nesse ano, até setembro, já são 77 bilhões. A estimativa para o fechamento deste ano não é nada animadora. Um dos fatores é a redução do ICMS dos combustíveis, que é uma das maiores receitas tributárias de Minas. Para Danilo Militão, economista, auditor fiscal da Secretaria de Fazenda de Minas e diretor do Sindifisco, o sindicato da categoria da qual ele faz parte, a queda na arrecadação pode até comprometer o pagamento dos salários dos servidores em dia. É redução da receita, né? Receita de ICMS, receita geral do Estado, estimativa de perda mínima de 15% na receita do Estado. Então, a gente está falando aí de pelo menos 12 bilhões, até mais do que isso, ao ano, né? É um valor significativo, né? Então, assim, não se consegue mensurar ao certo, porque alguns produtos você tem uma inflação, em alguns setores, aumento de preço, mas quando você tem redução de preço, você tem redução de tributos também e redução da arrecadação, né? Como consequência. A atual administração do Estado aposta todas as fichas para melhorar as finanças no regime de recuperação fiscal. Logo no primeiro ano de governo, Romeu Zema enviou para a Assembleia o projeto de lei que pedia autorização para Minas Gerais aderir ao programa do governo federal. Em linhas gerais, o pagamento da dívida é suspenso por 9 anos, tempo em que o governo do estado tem que fazer diversos ajustes, como vender empresas, cortar gastos com o pessoal, por exemplo, sair do vermelho e ter condições para voltar a pagar a dívida, que continuará reajustada durante a vigência do regime de recuperação. A tramitação do projeto não avançou no Legislativo por diversos fatores que vamos detalhar daqui a pouco. Antes, é importante destacar que o Parlamento aprovou uma lei para renegociar cerca de 33 milhões de reais das parcelas da dívida que, por causa de decisões judiciais, o governo deixou de pagar. Essa negociação foi feita e consta no boletim da dívida publicado pelo Tesouro Estadual. Sem negociação com o Legislativo, o Executivo Mineiro foi ao Supremo Tribunal Federal e conseguiu uma autorização do STF para iniciar a adesão do regime de recuperação. O pedido foi analisado e aceito pelo Ministério da Fazenda. Agora, o governo de Minas precisa elaborar um plano de ação que deve ser válido para todo o período do regime. As informações sobre esse plano foram pedidas pelos parlamentares nos últimos 4 anos. A falta de respostas e de diálogo com o governo foram entraves na análise do pedido de adesão ao regime de recuperação aqui no Parlamento. Vamos ver as opiniões dos meus 2 entrevistados para o programa de hoje sobre o RRF. Primeiro, o advogado Flávio Bernardes. O plano de recuperação, se vier auxiliar para que, do ponto de vista orçamentário, sobre mais recursos para que a gente possa trabalhar adequadamente, não é investimentos em infraestrutura, mas nos direitos sociais, para que eles possam ser aplicados com maior qualidade. Muitas vezes não é só recurso, aí depende de gestão pública para esses resultados, e na pandemia isso ficou claro no setor educacional. Então, há uma conjuntura. Eu, a princípio, não sou contra, e nem acho que isso é uma violação ao Pacto Federativo, a recuperação. Isso é uma questão momentânea e que cabe ao bom gestor passar por ela o mais rápido possível, usar dos benefícios que estão sendo dispostos, apresentados. São decisões e qualquer
decisão que tenha que ser realizada vai ser aprovada pelo povo mineiro na Assembleia. Danilo Militão acredita que, além da perda de autonomia, é necessário fazer uma auditoria da dívida, ou seja, compreender melhor o que é pago e eliminar irregularidades nos contratos. A gente não tem essa liberdade, a gente não tem essa autonomia, e essa questão toda, essa dependência toda vem pela dívida, né? É justamente através da dívida. Então, existem coisas assim que não são claras. Eu penso assim, eu quero pagar a dívida. Eu acho que é justo pagar a dívida. Acho que Minas Gerais tem que pagar a dívida. Mas eu, como bom pagador, eu quero conhecer o que eu estou pagando, entende? Então, assim, existem informações a respeito de dívidas que foram pagas 2 vezes. Se você colocar na ponta do lápis a questão da taxa de juros, que é uma taxa de juros realmente muito excessiva até para aquele período, né? O indexador que foi utilizado, a questão dos juros sobre juros, que é uma ilegalidade, não deveria ter sido utilizada. Então, todas essas questões, se você considerar e tirar isso tudo, a dívida de Minas cai para 60 bilhões e alguma coisa. O projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal ainda trava a pauta do plenário da Assembleia. Como a proposta tem pedido de urgência na tramitação feito pelo governador, nada pode ser apreciado enquanto esse texto não for discutido e votado. No mês passado, o presidente do Parlamento Mineiro, o deputado Agostinho Patrus, chegou a receber pelo menos 20 entidades e associações de classes que se uniram pela não aprovação do regime. Representantes da Justiça, Ministério Público, das Polícias Militar e Civil, das áreas da educação, saúde, transporte e meio ambiente se encontraram no Salão Nobre da Assembleia com o presidente. A reunião foi um pedido dos sindicalistas que entregaram uma carta com as preocupações em relação ao regime. O texto afirma que aderir ao RRF significa admitir grave ofensa ao Pacto Federativo, curvar-se à supremacia de interesse financeiro e comprometer o futuro do Estado e da sociedade mineira. Os sindicalistas manifestaram apoio ao Legislativo mineiro pela condução da proposta, pela abertura e diálogo com a sociedade civil e criticaram a postura do Executivo. Os principais receios dos parlamentares em relação ao regime de recuperação fiscal nós já citamos aqui várias vezes e estavam inclusive em um estudo quando tramitou por aqui a lei que permitiu o contrato de refinanciamento. O documento foi feito por técnicos do gabinete do deputado, autor da lei, Eli Tarquínio. A reclamação principal é a falta de transparência do governo. Muita gente quer saber as medidas previstas no plano de recuperação fiscal antes de aprovar a adesão. Várias comissões da Assembleia já fizeram o pedido para conhecer os detalhes e não receberam as informações. Há ainda desconfiança em relação às privatizações que serão feitas. Já sobre os reajustes, direitos e deveres dos servidores públicos, o Executivo não informa o que pretende cortar. E há muita dúvida também se esses reajustes para a recuperação do poder de compra vão caber na Folha do Estado de Minas Gerais, se estiver no regime de recuperação. O Sindifisco, o Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado, é bem crítico em relação à transparência do atual governo. Eles dizem que os reais dados da situação fiscal do Estado não são apresentados pelo governo. Um dos questionamentos é que a administração estadual assumiu ter caixa para fazer concurso para contratar auditores fiscais que ganham R$35 mil por mês, mas afirma não ter dinheiro para pagar o piso salarial 10 vezes menor para os professores na ativa. Com isso, esse sindicato divulga diariamente o saldo estimado das contas de Minas. Segundo a apuração, o total disponível agora, no início de setembro, é de quase 38 bilhões. A polêmica em torno de revelar ou não os valores no Caixa do Estado já é antiga, pelo menos aqui no Parlamento. No ano passado, o representante do governo foi cobrado nas 2 reuniões do Assembleia Fiscaliza a revelar essa informação. Em julho, o impasse sobre a divulgação dos valores das contas bancárias causou um desfecho inédito na reunião.
Questionado por parlamentares da oposição ao governo a respeito do saldo, o secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa, disse não ter os dados e pediu para responder depois em ofício para a Assembleia. A reunião foi encerrada por falta de acordo. Para alguns deputados, conhecer o saldo bancário era relevante para que se discuta qualquer proposta de regime de recuperação fiscal. Em novembro, o assunto voltou a aparecer e o governo continuava a negar a informação. A questão foi parar no Judiciário. O Superior Tribunal de Justiça, lá em Brasília, concordou com o governo de Minas que divulgar essa informação poderia causar danos à ordem pública e à economia. Isso porque os dados poderiam transmitir a fornecedores, servidores públicos e credores uma situação fiscal descontextualizada. Havia um receio também de que a transparência provocasse contratações por preços hiperinflacionados. Como temos mostrado nas últimas edições, vamos ver agora as principais medidas em relação ao assunto que constam nos planos dos 3 melhores colocados na última pesquisa eleitoral divulgada e registrada na Justiça Eleitoral. Zema continua a defender o regime de recuperação fiscal no documento divulgado pela chapa. No eixo equilíbrio de contas, para um segundo mandato, o candidato do Partido Novo defende a simplificação tributária, ou seja, adotar ações para melhorar a vida do contribuinte. No texto, ainda há a promessa de publicar um novo regulamento para ICMS, o principal imposto estadual, a aprovação de uma lei de responsabilidade fiscal mineira, a extinção de cargos de confiança e manter os salários em dia. Para a candidatura de Calil, a solução para Minas passa por uma melhor articulação do Estado com o governo federal. Isso porque a chapa dele entende que, ao longo dos anos, leis federais fizeram com que os estados perdessem arrecadação. A ideia, então, é que os pilares do regime de recuperação sejam renegociados. Segundo o documento, a venda das estatais Copasa e Cemig não deve ocorrer, porque o valor de venda é bem menor do que elas valem. O total arrecadado seria de 7 bilhões, muito abaixo do que o governo precisa para quitar as dívidas que tem. A defesa é por alternativas de pagamento que não comprometam o desenvolvimento e o financiamento das políticas públicas. Viana, do Partido Liberal, também é a favor de uma readequação do regime de recuperação fiscal em sintonia com as necessidades e capacidades do Estado, a partir de uma articulação e envolvimento das diversas esferas de poder estadual e do governo federal. Além disso, o candidato afirma ser necessário ampliar as receitas e controlar gastos por meio do planejamento e transparência. Por hoje é isso. Espero ter esclarecido pelo menos um pouco esse tema tão denso. Mais informações sobre os trabalhos e reuniões é só acessar o portal da Assembleia ou visitar a página da TV no Twitter. Até mais!